A paz do Senhor. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Gênesis capítulo 25. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Vamos ver lá na frente em Êxodo que lá na terra de Midian vivia Jetro, sogro de Moisés. Joquizã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Ábida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias de vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto de Beer-lahai-roi. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes os filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abidiel, Mebizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedimá. São estes os filhos de Ismael. E estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos de vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. É o que acontece hoje, né? Ismael, ou seja, você vai fazer assim, ó, Israel aqui, Ismael fronteiro. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e filha de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Jacó de 60 anos, era Isaque de 60 anos quando Rebeca nos deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. É aquele caso, né? O pai gosta mais de um filho, a mãe gosta mais do outro. Não é para ser assim. O pai tem 5, 10, 20 filhos.
O amor tem que ser igual para todos. Mas infelizmente, eu gosto mais daquele, esse não me dá trabalho, aquele me dá trabalho, por isso eu prefiro esse. Aí a mãe, não, eu gosto mais desse. Não deveria ser assim, mas já começou aqui, né? O pai prefere um e a mãe prefere o outro. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura, no caso, a primogenitura dava o direito de uma parte maior na herança. Vamos dizer assim, 75% do que é meu é do meu filho primogênito e 25% é do meu filho mais novo. Assim vai. Aí divide lá os 25 entre os outros filhos. Era só por isso a primogenitura, para efeito de herança. Gênesis 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Então nós vamos ver que Isaque orou a Deus pedindo para que Rebeca desse um filho para ele, e Deus abençoou dando gêmeos. Então a primeira coisa que nós vamos ver desde lá de trás, tudo que nós temos que fazer é pedir para Deus. Eu quero fazer tal coisa. Senhor, o Senhor abençoa? Ele vai dizer sim, não ou espere. Tá? São as palavras de Deus para nós. Sim, não ou espere, porque o tempo vem. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: É minha irmã. Pois temia dizer: É minha mulher, para que dizia ele consigo: Os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É verdade que ela é tua esposa? Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: Qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ou seja, em cada grão que ele plantava, ele recolhia 100 do pé. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Quer dizer, a inveja, o invejoso na nossa vida só atrapalha.
Às vezes não precisa nem agir, só o pensamento dele, do invejoso, já atrapalha. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Isso é uma forma de você honrar seu pai. Viu? Ah, meu pai deu esse nome, então eu vou continuar com esse nome. É uma forma de honrar o pai. E até a mãe também, dependendo do que a mãe fizer. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e, como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Então, às vezes, acontece uma pequena confusão, um pequeno imprevisto, porque não é ali. Ah, eu estou aqui, se não der certo, Senhor, eu tenho que ficar, eu tenho que partir. Então, aquelas contendas fizeram com que Isaque saísse e fosse para um lugar onde Deus já havia preparado para ele. Dali subiu para Bérseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Às vezes você ouve as pessoas falando Hashem. Hashem significa o nome, porque o hebreu sabe o nome com o qual Deus se apresentou, mas eles não ousam a dizer por quê? Para que não tomemos o nome dele em vão. E não só o nome, mas Jesus Cristo também. Se você blasfemar contra o nome de Jesus Cristo, você pode ter certeza que Deus vai pesar a mão. De alguma forma ele vai pesar, porque ele falou: não tome meu santo nome em vão. Ele disse isso em relação ao nome dele, em relação ao nome de Jesus Cristo também. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Ausate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-se Seba. Por isso, Bérseba é o nome daquela cidade até ao dia de hoje. Dia de hoje é até quando esse livro foi escrito. Por exemplo, o livro de Gênesis está sendo escrito hoje. Então, até hoje, Bérseba tem esse nome. Tá certo? Algumas cidades, como Cafarnaum, permanecem até hoje, mas outras já nem existem ou mudaram o nome. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca.
Você está numa igreja, por exemplo. Você está na igreja. Eu frequento esta igreja, este templo, porque a igreja somos nós. E ali então você gosta de um rapaz, de uma moça, de uma outra denominação. Nada contra. Só que é o seguinte, ou você vai para a igreja do teu namorado, da tua namorada, ou o teu namorado, a tua namorada vem para a tua igreja. Porque conforme for, não vai dar certo. Tá? É bem claro aqui, porque está fora do acampamento, está fora do arraial, está fora da nossa parentela. Ah, mas é tudo crente, mas a denominação, a doutrina pode ser diferente, e isso gera conflito. Ah, porque meu pastor falou isso, meu pastor falou aquilo, vai dar confusão. Então, você está numa denominação, você tem que procurar um namorado, uma namorada, onde você está. Porque se você sair, porque ali aquela moça é mais bonita do que as moças daqui e vice-versa, não vai dar certo não. É o que eu falo, ou você vai para lá, ou ele e ela vem para cá. Entendeu? Gênesis capítulo 27. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze a caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Uma pausa. O que foi que Deus disse? Que o mais velho servirá ao mais novo. Deus já sabia, Deus sabe de tudo. Ele não falou isso porque eu vou fazer com que aconteça. Porque Deus ele não olha para nós por fora, ele vê o nosso coração. Então, por que ele deixou claro que Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha? Porque Esaú não se importava. Eu não me importo com as coisas de Deus, eu quero viver a minha vida. Jacó não, Jacó era diferente. Jacó, ele não trapaceou, ele simplesmente, a mãe dele ajudou para que ele recebesse as bênçãos do pai, como primogênito. Porque quando Deus te dá uma coisa, você não pode rejeitar. Você não pode rejeitar aquilo que Deus deu. Então, Senhor, ele rejeitou, eu posso pegar para mim? Deus vai falar, pode. E foi o que aconteceu. Há o quê? Há um caso errado aqui.
porque houve uma manipulação da mãe, etc. Tal. Houve um engano, mas não era assim. Se você deixar na mão de Deus, como eu expliquei no vídeo anterior sobre Ló, se você deixar na mão de Deus, a coisa flui. Quando você coloca a mão, a coisa vai dar errado. Tá certo? Não deu errado no caso de Jacó, mas foi um método errado, porque eles tinham que perguntar para Deus e Deus faria uma justiça, Deus agiria, porque Deus agindo é justo. Entendeu? Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai? Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus o mandou ao meu encontro. Uma coisa errada, né? Falar que Deus fez algo que Deus não fez. Quando Jesus se referiu à blasfêmia contra o Espírito Santo, é isso. Quando acontece alguma coisa, foi o Espírito Santo. Quando não foi. Quando não acontece, não foi o Espírito Santo que fez. Mas e se foi ele que fez? Então você não pode julgar as atitudes. Você não sabe, você fecha. Tá? Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Ele disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Sou eu. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os teus filhos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Esse é o segredo da prosperidade. Abençoa o teu irmão, abençoa Israel. Você abençoando Israel, Deus também te abençoa. Não, peraí, ele está abençoando o meu povo. O que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Você é abençoado de Deus. Ninguém pode te amaldiçoar. E se maldição sair da boca dessa pessoa, vai ter um sério problema. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Ou seja, Isaque não voltou atrás naquilo que tinha feito. Tá certo? Mesmo ele agindo errado, ele percebeu que foi um erro, que ele foi enganado, um monte de coisa, ele não voltou atrás na atitude dele. Tá certo?
Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado a fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Acaso tenho uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Foi o que aconteceu. Até certo ponto, Esaú era servo de Jacó. Mas depois veio certos enganadores que até hoje eles impõem a força. Você tem que fazer isso porque se você não fizer, você morre. É complicado. E Jesus disse, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Se o Espírito de Deus vê que o teu coração está quebrantado e quer uma salvação, ele então te mostra Jesus. Você aceita Jesus como Salvador. E aí Deus, e Jesus, ele sai da tua frente como se fosse uma porta. Ele fala, eis ali o Pai. Seria mais ou menos isso, né? Não é por força nem por violência. Infelizmente, já vem muita coisa errada lá de trás. Muita coisa errada. Falta de conhecimento, falta de percepção da coisa. Ah, isso está errado. Mas vamos arrumar um jeito certo de agir. Tá bom? Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo: Vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Quer dizer, Ismael já odiava Isaque e agora Esaú odeia Jacó. Mas não foi porque Jacó usurpou alguma coisa de Esaú. Esaú mesmo rejeitou a primogenitura. Ele não, você não quer mais? Vende minha primogenitura. Vendi, toma, me dá o prato de lentilha que é mais importante para mim. Ele esqueceu disso, né? E aí joga a culpa do irmão mais novo. A palavra Jacó não é bem enganador não, viu? Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão e cesse o seu rancor contra ti e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Disse Rebeca a Isaque: Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Está vendo a confusão que dá quando você arruma uma pessoa fora da tua parentela? Eu não vou dizer primo casar com primo. É claro que se for um primo assim de terceiro, quarto grau é bem diferente, mas primeiro, segundo, dá problema de geração. Antigamente não, porque a terra estava crescendo, então não tinha esse problema. Agora hoje tem. Tanto tem que lá na frente Deus avisa. Tá? Gênesis 28. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã.
Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nabaiote. Quer dizer, uma coisa errada atrás da outra. Perceberam? Por que Deus fez todo esse registro em Gênesis? Para você ver que a bagunça de hoje já vem lá de trás. Porque, eu não quero obedecer meu pai, eu não quero saber de nada do que é do meu pai, eu não quero saber de nada do que é de Deus. Procura pegar as coisas que é de Deus para que tudo te vá bem. Partiu Jacó de Bérseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sonho, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. A tua casa é a casa de Deus, é a porta dos céus. Tá certo? Não importa se é grande, se é pequena, se é enorme, se é gigantesca, se é minúscula, se tem, se não tem. É a tua casa, é a casa de Deus. Lembre-se que Deus está na tua casa. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Mais uma vez, Jacó aqui dando o dízimo. Com quem que ele aprendeu? Com o pai Isaque. Com quem que ele aprendeu? Com o avô Abraão. Amém? Então, nós devemos passar coisas boas para os nossos filhos, como está lá em Provérbios. Ensina a criança o caminho que deve seguir, e depois de grande não se desviará dele. Pode até desviar, mas ele vai ver o lugar bom que ele estava, o lugar mau que ele se encontra, ele fala: não, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Amém? Deus abençoe.